Olá, estudantes, tudo bem? Agora nós vamos analisar a prova da FGV, que aliás tem aplicação em São José dos Campos. Tá? Sim. Estamos aqui com a professora Sandra para fazer um comentário como que foi o vestibular da Fundação Getúlio Vargas, língua portuguesa. Lembrando que essa primeira fase, ela é uma prova, tá, reunida. Ela é, qual o termo correto aqui? O vestibular unificado, tá? Para economia, direito, relações internacionais, certo? E administração. Professora Sandra, o que nós podemos começar analisando aqui da prova da FGV, realizada de 14 de novembro? Certo. Olá, pessoal. Olhe, eu acho que para quem fez a Fundação Getúlio Vargas agora no final do ano, com exceção dos meninos treineiros, né? Deve ter feito no meio do ano também e sentiu uma diferença muito grande. A do meio do ano foi muito mais pesada. Muito mais pesada. Inclusive em interpretação de texto, achei. Você cogita até que teve uma mudança de comando aí, né? Sei se a primeira não teve a mão da Fundação Vunesp, essa aqui eu tô achando que tem uma boa mão da Fundação Vunesp, tá muito carinha a Fundação Vunesp. Até com textos e comandos de questões assim muito parecidos que já foram cobrados em provas da Vunesp, da Unesp mesmo, né? Antes, então feitos pela Fundação Então a Vunesp. gente sente as pessoas que fazem as questões aparecendo, né? Pelo menos parecido, né? É, talvez eles contratem o mesmo grupo, né? Ou tenham interligação, por que não? Claro. Né? Porque, de certa forma, a Vunesp não é uma fundação pública, né? Ela é particular, então ela pode ter essa liberdade. Mas vamos lá. Primeira questão, ó, mais a cara da Fundação Vunesp mesmo. Sempre uma tirinha, mas não é uma questão difícil de ser entendida. A resposta seria contraste, né? Porque começamos com um rapaz super estudioso, né? Estudou astrofísica, que é uma matéria super complicada, e passou a estudar crase, que para algumas pessoas é extremamente complicada, mas é algo bem menos valorizado do que estudar, né, a ciência da física. Então seria uma questão de contraste. E é uma questão que envolve um pouquinho de figuras de linguagem também, né? Que seria uma questão antitética. A 17 é de gramática, uma questão muito simples, muito fácil mesmo. O aluno tinha que entender aqui, ó. Este é o professor Pop, que ou qual, por 30 anos, desenvolveu grandes mistérios da astrofísica. O aluno sabe que as orações iniciadas por pronomes relativos são orações adjetivas. E quando se trabalha com vírgula, ele é adjetivo explicativa. Muito decoreba isso. E a outra vírgula que foi usada aqui com a palavra professor isola um vocativo, né? Um elemento Aqui usado para chamar. no meio da tirinha aqui, né? É, exatamente, o segundo quadrinho. Certo. E hoje tem se dedicado a quê, professor? Né? Então, uma questão muito, muito simples mesmo. As questões da 18 a 21 foram feitas a partir do texto da Amanda Graciano, né? Aí a questão 18, de interpretação de texto. A questão 19, também de interpretação de texto, foi uma escolha vocabular, né? Quais, no caso, daria para trocar palavras sem uma perda grande de sentido. É bem comum isso acontecer, né? Na Unesp, de maneira bem mais simples, a FUVEST tem a mãozinha um pouco mais pesada. Aliás, um parênteses, a professora Márcia do oitavo e nono ano e você colocam muito esse tipo de abordagem, né? Sim, sim. Né? Sim, De porque trocar. nós não queremos que os alunos sempre escrevam as mesmas palavras, né? Entendi. Não é nem, por exemplo, não perde nota se ele for muito repetitivo Se ele for repetitivo, não muito, em vocabulário, mas ele perde bastante nota se ele repetir muitos conectivos. Intraparágrafo e entre parágrafos. Porque eles têm tantos para usar. Poxa, faça uma tabelinha e coloca ali do lado quando você está fazendo redação que E vai acostumando. essa repetição, né, vai sumindo com o passar do tempo. Entendi. E é algo que eu bato muito na tecla no segundo ano, porque o terceiro ano é muito mais rápido, né? Então, se ele já tem essa boa experiência no terceiro ano, ele nada de braçada. A 20 é uma palavra que tenha sido usada, não tenha sido usada, aliás, no sentido conotativo, é diferente, né? Porque é difícil haver questões hoje em dia que eles falem assinar a alternativa incorreta, né? Então, dentre todas as alternativas aqui, nós temos o uso figurado, ou seja, conotativo, exceto uma. Aí já é um pouquinho fora do padrão normal de provas. Mas é uma resposta super simples também. Então, todas elas têm um sentido figurado, menos na letra D. Então, porque algumas das maiores empresas de tecnologia estão agora fazendo uma pausa e até revertendo suas políticas. Normal, né? Não temos isso aí, a conotação tão pesada como nas outras. A 21 é uma oração subordinada substantiva, que no caso está reduzida a definitivo. No meio do ano, a Unesp também pediu para eles pegarem 2 versos, estudantes pegarem 2 versos
de um texto do Camões não, do Fernando Pessoa, com esta mesma pegada. Pegar 2 versos em que havia oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eles escreveram aquela que exerce a função de sujeito, né? E era a letra C, essencial, verbinho de ligação, predicativo do sujeito. Na sequência, nós temos uma oração que exerce a função de sujeito. A questão 22, as questões 22, 23, 24, 25, 26 e 27 são a partir do capítulo, de um dos capítulos do livro Ateneu, do Raul Pompeia. Não sei se os alunos tinham que ler este livro, mas mesmo se ficasse com as explicações na sala de aula, daria para fazer tranquilamente. Nossa, esse livro caiu no meu vestibular, Sandra. E ele vai e volta, né? Ele vai e volta. É porque ele é um grande exemplo de bullying. Você lembra, né? Sim. Um grande exemplo de bullying, então ele vai e volta, apesar de ser antigo, de 1800 e pouco, ele é atemporal, a temática é atemporal. Porque a questão do bullying é, né, presente, infelizmente. Vamos pensar na questão 26, que é puramente de gramática. Aí nós temos mais uma vez uma oração reduzida, né? Como nós tivemos na Unesp, no meio do ano, agora, e também, agora só que não é o mesmo valor semântico. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Então, o tempo, digamos aí, é relativo. Ou seja, se considerarmos, né, a situação ali do texto em que o narrador personagem se pontua, né, o seu texto, nós temos a relação de condição, tá? Aqui não tem como trocar por uma conjunção, né? Ele tem que realmente interpretar aquele texto e perceber que o autor quer dizer uma relação semântica de condição. E mais uma vez eu falo, trabalhar com orações reduzidas de gerúndio não é fácil para nós entendermos, para vocês também não é. Por isso que eu peço para vocês evitarem quando fazem redações, para que o escritor, para que o leitor do seu texto, corretor, entenda com facilidade o que você quer dizer, né? Então, né, sinta na pele, não é fácil você interpretar, para a gente também não é. Verdade. E interessante que na segunda fase da Unesp de 2019, que depois teve uma pausa, né, de provas discursivas, foi pedida a mesma coisa, da 27, para transpor o discurso. Né? Se essa frase for redigida em discurso direto e está grifado bonitinho, né, a locução verbal sublinhada mudará para: o pai disse para o menino, né, tu vais encontrar o mundo aí dentro, então força para este mundo. Disse meu pai à porta do Ateneu. A Unesp pede para passar por discurso direto. Não pode se esquecer de jeito nenhum que continua, aliás, por discurso direto, que continua na primeira pessoa, porque o narrador é personagem do começo ao fim. E aí nós temos o vais, que está no presente indicativo, e quando nós temos o presente indicativo no discurso direto, temos que passar para o pretérito imperfeito. Ou seja, meu pai disse que eu ia encontrar o mundo lá dentro, né? Meu pai disse à porta do Ateneu que eu ia encontrar o mundo lá dentro, né? Então, é bastante próxima mesmo a prova da Unesp, né? Bem próxima mesmo. De 21 a 30 é literatura a partir de um texto muito focado, muito usado na sala de aula, do Casimiro de Andrade, que é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É bastante comum. Então, não teve nada de complicada nesta prova, enquanto no meio do ano foi um pouquinho mais difícil. Não sei se a Fundação Getúlio Vargas percebeu que deu um tirinho no pé. E quis nivelar o nível, né? Teve fazer um ajuste, né? Exatamente. Assim, nossa, nós fizemos uma prova um pouquinho mais difícil, o número de candidatos, assim, né, propício para entrar na faculdade no meio do ano foi pequeno, e agora nós temos uma ampla, né, muitas vagas, porque começamos o ano, né? Claro. Tem com certeza um número maior de vagas. É melhor dosar um pouquinho mais. Mas os alunos que fizeram, uns 2, né, principalmente, me falaram que sentiram um pouco de dificuldade na segunda fase. Eu falei, olha, a segunda fase não foi difícil, mas ela foi puramente gramatical e com os últimos assuntos que eles estudam no terceiro ano. E que os alunos do segundo ano tiveram muito mais facilidade. Porque foi matéria de prova deles. Foi a matéria encrencada para P2, que terminou o ano. Então, eles falam, nossa, parece que a gente está fazendo só a prova, com as orações adverbiais, com a função dos pronomes relativos, enquanto não foi a matéria cobrada em prova do terceiro ano, que eles já tinham terminado o processo de provas. Entendi. Então, o segundo ano estava mais aquecido com isso. Exatamente. Nós não estudamos, né, para matérias que não fazem parte de provas. E o segundo ano, sim. Por isso que eu digo, gente, estudem as matérias finais, porque o livro 6 cai muito.
Cai muito, muito, muito. Eu acho que quem faz o vestibular enxerga isso também, né? Quais são as matérias finais? O que eu posso colocar no vestibular para até para ajudar o aluno, né? Porque é uma carta na manga, alguns conteúdos. E os conteúdos finais do material SAS, que são as orações mesmo, o período composto e a análise sintática, tanto do simples quanto do composto, é extremamente comum. É extremamente comum. Vimos várias questões de segunda fase da Unicamp agora. A Unicamp não tem espaço mais para colocar gramática, principalmente depois que o inglês voltou para a segunda fase, né? Mas a FUVEST tem. E aí nós vimos, bastante coisinha de pontuação, de período composto. Então, garotada, arregace as mangas e reveja. Ah, a gente não estudou para a prova. Não interessa. Vocês têm capacidade de fazer isso sozinhos. Claro. Me procurando, vamos tirando dúvida, que ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Sim, né? sim. Até o dia 1º, que é a segunda fase da Unicamp, tem um pouquinho de tempo. Perfeito. E as nossas revisões estão em vento em popa, né? Sim. A gente resolvendo muitas questões de segunda fase de todos os vestibulares, né? Eu resolvi várias, não deu tempo de resolver todas, né? Coloquei preso no Class, falei, olha, se sábado que vem tiveram com dúvida, eu abro de novo e explico de novo, tá? Não deixem de perguntar, né? Perfeito. Tá bom? Tá bom. Professora Sandra, muito obrigado. Uma análise direta aqui da prova da FGV, lembrando que o vestibular é unificado. Tá bom? Estudantes, muito obrigado e a gente Abraço, segue pessoal. estudando. Até mais. Tchauzinho.